Último colocado na Premier League sem nenhum ponto marcado após 4 rodadas, o Everton realiza o seu pior início de campeonato em 66 anos e já dá indícios de que brigará contra o rebaixamento pela 4ª temporada consecutiva. Bom, levar uma virada depois de abrir uma vantagem de 2-0 no placar pode até ser considerado um acidente de percurso, mas sofrer 2 derrotas seguidas nessas mesmas circunstâncias aí já é um claro sinal de fraqueza e, é óbvio, a luz de alerta deve ser acesa de forma imediata, ainda mais em se tratando do 4º revés em 4 jogos disputados. Pois é, esse trágico cenário retrata perfeitamente o péssimo início de temporada do Everton na Premier League. Aliás, por essa razão, ainda que estejamos aí com pouco mais de 10% dos jogos realizados na Premier League, apenas a 4ª de 38 rodadas, já é possível afirmar que o clube de Liverpool, que ocupa a lanterna na tabela ao lado do recém-promovido Southampton, ambos sem nenhum ponto registrado, brigará contra o rebaixamento pela 4ª temporada consecutiva. Bom, mas para você compreender melhor o fundo do poço do Everton, vamos voltar lá para a rodada inicial da Premier League, em que os Toffees caíram diante do Brighton por 3-0 em pleno Goodison Park, ou seja, uma estreia que já sinalizava o quão difícil seria a temporada 2024-2025. Em seguida, eles visitaram o Tottenham e retornaram de Londres com uma duríssima goleada por 4-0 na bagagem, encerrando a segunda rodada ainda sem marcar gols. Posteriormente, o Everton recebeu o Bournemouth e foi novamente derrotado, porém desta vez por 3-2, depois de estar vencendo a partida por 2-0 até os 42 minutos do segundo tempo. Deste modo, o treinador Sean Dyche, conforme você pode acompanhar aí na tela, conseguiu piorar o seu desempenho no mês de agosto a ponto de se tornar o segundo técnico da história da Premier League com a taxa de vitórias mais baixa deste período do ano, ficando somente atrás de Neil Warnock com um baixíssimo índice de 10% devido a uma única vitória em 10 jogos disputados no mês de agosto. Enquanto isso, o atual comandante do Everton assinala uma taxa de 12%, contabilizando 3 vitórias em 25 partidas. Contudo, depois da virada sofrida diante do Bournemouth no Goodison Park, o Everton, não satisfeito, repetiu a dose no Villa Park. Isso porque nem mesmo os gols de Dwight McNeil e Dominic Calvert-Lewin, ambos marcados antes dos 30 minutos de partida, foram suficientes para evitar a 4ª derrota consecutiva dos Toffees na Premier League, sendo a segunda seguida por 3-2 de virada, o que, por incrível que pareça, já era de se esperar para o time que até o momento que marcou o segundo gol na partida, é claro, de bola parada, registrava apenas 16% de posse de bola. E isso simboliza exatamente o que é o Everton de Sean Dyche, uma equipe que opta por jogar o tempo todo sem a bola, com suas linhas em bloco baixo, fazendo muita ligação direta e explorando as cobranças de faltas e escanteios. Não por um acaso, características similares às do ex-clube de Sean Dyche, o Burnley, que ele trabalhou por mais de 9 anos antes de chegar ao Everton. Por outro lado, os times dirigidos por Sean Dyche tendem a ser sólidos defensivamente dentro de sua estrutura compacta. Por este motivo, o que acaba mais chamando a atenção nesse decepcionante início de temporada do Everton é o excessivo número de gols sofridos pela equipe até aqui na Premier League. Já são 13 gols em 4 jogos disputados, o que gera aí uma média superior a 3 gols sofridos por partida. Inclusive, se fizermos aí um comparativo com este mesmo estágio da temporada passada, notaremos que os Toffees já foram vazados 5 vezes a mais nesta edição da Premier League. Na ocasião, eles colecionavam um empate e 3 derrotas nas 4 primeiras rodadas, mas também não tinham pontos em razão de uma punição imposta pelo descumprimento das regras de lucro e sustentabilidade da Premier League. Em contrapartida, o Everton somava 2 tentos a menos em relação aos 4 marcados até o momento na temporada 2024.
2025. Consequentemente, o primeiro mês da nova temporada da Premier League nem terminou e a pressão pelos lados do Goodison Park já é enorme, em especial sobre o treinador Sean Dyche, que inclusive corre o seríssimo risco de não estar mais ocupando o cargo após a publicação deste vídeo no YouTube. O treinador de 53 anos de idade justificou a derrota frente ao Aston Villa através das ausências do lateral direito Seamus Coleman, que se lesionou na última data FIFA aí defendendo a seleção da Irlanda, e do zagueiro Jarrad Branthwaite, que ainda segue se recuperando de uma lesão na virilha, além da perda de Vitali Mykolenko, que deixou o gramado do Villa Park machucado ainda no primeiro tempo. Obviamente, todos esses desfalques prejudicaram a defesa do Everton, porém ainda assim a performance dos Toffees foi bastante aquém das expectativas. E por mais que o Aston Villa seja um fortíssimo adversário, sobretudo atuando em seus domínios ali no Villa Park, o Everton poderia sim ter evitado a derrota, ter conquistado ao menos um ponto, depois de ter aberto uma confortável vantagem de 2-0 no marcador, mas não o fez por ser uma equipe extremamente vulnerável. A propósito, eu coloco o Everton entre os 3 principais candidatos ao rebaixamento na Premier League, pois ao contrário da temporada anterior, em que os promovidos Burnley, Luton Town e Sheffield United destoavam negativamente dos demais concorrentes na Premier League, nesta temporada, dentre os clubes que vieram da segunda divisão, somente o Southampton se apresenta mais fraco, pois Leicester e Ipswich Town, pelo menos momentaneamente, se mostram superiores em comparação ao conjunto de Liverpool. Bom, e como se essa enorme crise dentro de campo não bastasse, fora das 4 linhas, o Everton também vive um momento pra lá de conturbado, tendo em vista que a Blue Heaven Holdings, empresa que administra o clube aí na atualidade, segue negociando a sua venda, sendo que John Textor, dono do Lyon, do Botafogo e de 45% das ações do Crystal Palace, aparece como um dos principais favoritos aí na corrida para adquiri-lo. Todavia, para o negócio se concretizar, o magnata norte-americano precisará vender as suas participações no Palace, já que as regras da Premier League proíbem que indivíduos possuam mais de um time, e é isso que ele está em vias de fazer. Inclusive, John Textor recebeu até prioridade na compra do Everton, então, ao que tudo indica, essa situação deve ser definida até o final de novembro. Seja como for, a realidade é que todo esse imbróglio envolvendo a venda do Everton faz com que Sean Dyche se sustente no cargo, até porque não faria nenhum sentido a diretoria do Everton, que está de saída, contratar um treinador poucos dias antes que uma nova gestão assuma a administração do clube. Então, enquanto nada se define, Sean Dyche vai sobrevivendo, vamos dizer assim, enquanto o Everton, que projetava um início de temporada mais positivo ali na Premier League, depois da incessante luta contra o descenso na temporada anterior, em que a equipe terminaria a Premier League na 12ª posição, caso não lhe fossem retirados 2 pontos, iniciou cedo aí a sua batalha para permanecer na elite do futebol inglês, tendo pela frente um adversário direto com as mesmas aspirações na próxima rodada, como é o caso do Leicester. Então, um embate importantíssimo, ainda mais se considerarmos que na era da Premier League, somente 7 dos 15 times que começaram uma temporada com 4 derrotas se salvaram do rebaixamento. Lembrando que além do Leicester, os pupilos de Sean Dyche enfrentarão os outros 2 recém-promovidos, Ipswich Town e Southampton, no recorte das 6 rodadas seguintes da Premier League. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!